Amigos da RDK, estamos aqui nesse espaço que recebe personalidades, pessoas ligadas ao esporte, até não ligadas ao esporte, mas todo mundo no fundo tem um pouquinho. E hoje, nessa edição do Resenha com Helena Vazege, nós temos o prazer inenarrável, como se gosta de falar, de receber Valmir Faia. Ele reside agora em Jundiaí, no interior de São Paulo. Veio passear aqui, visitar os familiares, e ele tirou um tempinho dessa agenda corrida para vir conversar conosco aqui na RDK. Antes disso, parece que aí pela Benjamin Constant tiveram que reforçar a segurança, e ele já vai contar aqui para nós por quê. Muito obrigada, Valmir. Obrigado. É um prazer imenso recebê-lo aqui. Tudo bem. Bom dia, Helena, Elton, RDK. Vocês são memória da minha vida, né? Vocês dois, né, Helena e Elton, do tempo do Jornal Informativo, onde tive o prazer de escrever uma coluna chamada Microfone Aberto, né? Por muitos anos. E acho que muito estimulados por vocês, né? A Helena mais na redação e o Elton no campo, encontrávamos, e um convite aqui, um convite acolá, né? E tivemos esse convívio de tantos anos do esporte, né? Então, prazer enorme e principalmente, né, a alegria de voltar para o Vale, que é minha terra, que é meu lugar, né? Eu sei que o Valmir gosta de dizer a trajetória dele de Arroio Abelha para o mundo. E o Valmir militou na imprensa, não só no jornal, né? Não só. Então, conte-nos qual é a trajetória, quem é o Valmir, onde ele nasceu, como é que fez esse caminho para chegar hoje, que ele é um grande, ele é o dirigente da América Latina de uma grande empresa. Mas eu vou deixar no ar porque eu quero que ele conte isso para vocês. Legal. Marcando aqui, Elton de Andrade, como sempre, nos bastidores, e ele participa com colaborações, com perguntas, muito colabora com o trabalho. E também queremos agradecer Black Sistema de Segurança e Cascata Supermercado por patrocinar, por apoiar esse nosso espaço. Fica à vontade. Bom. O programa é seu. É nosso, né? Então você vai me complementando, me ajudando. Tá bom. Realmente eu sou filho do Vale, então nascido na pequena Arroio Abelha, né? Hoje município de Forquetinha. Então, com muito orgulho, né? Numa família de pequeníssimos agricultores, família Fael de Forquetinha, que é tradicionalmente uma terra, Travesseiro e Forquetinha são terras de Fael, né? Então a família meio que ficou por ali. E também família Verruc, que é a família da minha esposa, da minha mãe, que era originária de Arroio Abelha, né? Uma tradição antiga que normalmente... Verruc também é um sobrenome. Também da turma de Sério, Canudos, essa região. Então, é a junção dessas duas famílias, né? Meu pai Fael, minha mãe Verruc, que formaram o clã familiar. Meu pai de Forquetinha, minha mãe então de Arroio Abelha. Meu pai acabou indo morar junto com o sogro, isso era um hábito que acontecia muito no passado, pequenos proprietários rurais, e ali nasci e cresci meus primeiros anos, até que um fenômeno mudou a história da família, que foi o fenômeno Copave. A Copave foi até Arroio Abelha buscar um espaço, um local para o seu matrizeiro, né? E realmente em termos climáticos, em termos de isolamento, principalmente da parte bacteriológica e tal, que precisava de um lugar bem isolado, Arroio Abelha era fantástico. E meu avô acabou vendendo uma parte das terras para a Copave, e ele e meu pai passaram a trabalhar para a Copave. Né? Eram os agregados, os cooperados. Na verdade, eles funcionários, porque eles construíram uma unidade. Ali eles construíram aviários desde o início, e meu pai tinha estudado no João Batista de Melo em Forquetinha, tinha feito uma escolaridade um pouco melhor, então ele já logo entrou como apontador, entrou como depois cozinheiro, né, e encarregado da equipe lá em Arroio Abelha, junto com outros profissionais que vieram de fora, e construíram 20 aviários, todos de eucalipto. Bem pioneiro aquela época, né? Hoje praticamente todo mundo, mas foi uma iniciativa então, bem pioneira. A Copave foi para lá porque ela precisava de um matrizeiro, eram as mães dos frangos de corte, onde se produzia ovos, né?
Então essa unidade foi construída lá e meu pai, minha mãe depois também, meu avô, foram trabalhar para a Copave como funcionários. Então isso mudou a história da família, porque se saiu do projeto de pequena agroindústria de subsistência para a indústria, né? Então isso foi onde a gente meio que mudou de rumos. Então eu estudava, os primeiros 4 anos foram uma escolinha multisseriada lá em Arroio Abelha, que era maravilhoso, e se eu hoje pudesse recomendar uma coisa aos meus filhos, seria estudar em multisseriado. Por quê? Você aprendia por absorção. O aluno que tivesse mais interesse, mais avanço, ele fazia aula junto com o 3º ano e já ia avançando em certos temas. Isso me ajudou muito. Depois acabei indo aí no 4º ano, eu fui para Forquetinha, já com uma visão dos pais de que aquela vida mais dura não era uma vida que eles queriam para os filhos. Eu já tinha uma pequena irmã nessa época, que é a única que eu tenho, Andréia, e aí eu fui para Forquetinha, João Batista de Melo, onde meu pai havia estudado, e fui para lá para fazer 4º, 5º e 6º ano. Nesse meio tempo, a Copave, infelizmente, deixa de existir, né? A Copave fecha suas portas, todos os problemas que a comunidade do Vale viveu na época, foi um problema gravíssimo, e meu pai é chamado pela Minuano, porque ex-funcionários de Copave haviam ido trabalhar com o seu Jäger, seu Chico, na Copave, na Minuano. Aí já é uma empresa familiar, e dirigida aí por pessoas muito competentes também, turma dos Reale, essa turma toda, Jorge Faeda, essa turma já estava lá. E o Wildo Monteiro, um veterinário na época que tinha se mudado de Copave para a Minuano, chamou meu pai e mais alguns colegas lá de Arroio Abelha para trabalhar em Bom Retiro do Sul, né? E aí eu acabei ficando mais 2 anos lá no interior, morando com meus avós, né? E estudando em Forquetinha. Então fiz 4º, 5º e 6º ano em Forquetinha, que foi uma outra experiência incrível, né? Uma escola muito melhor, muito mais avançada, e também me ensinou muito sobre liderança, relações humanas. Eu comecei a praticar isso um pouco, entrando para a banda da escola, que era um momento diferente, onde você se diferenciava, participando do Grêmio Estudantil, muito pequenininho ainda, mas gostava de estar aí junto com as pessoas, e talvez exercitando um pouco liderança já. E dali, eu acho que o João Batista de Melo também trouxe um pouco a questão, porque eu fazia 8 quilômetros a pé, para chegar até o ônibus, Salão SAPC, Forquetinha, né, ali na entradinha, e ao meio-dia eu voltava mais 8 quilômetros a pezinho, às vezes com alguma carona, mas lá no interior, né, porque a luz elétrica eu conheci com 7 anos. Então, o rádio, eu fiz rádio meio que por obrigação, né? Por quê? Porque não tinha televisão. Então eu só conhecia o rádio. Meu pai era um apaixonado por rádio, pelo Grêmio, por futebol, né? Então, tu tá contando a história, e é uma história que é tão peculiar, né? Peculiar e mais ou menos tempo comum, porque tu estás contando essa história e eu me vejo também nela, porque luz elétrica, caminhar para ir na escola, televisão, né? TV, né? Eu Nem já pensar. era adulta. Então essa vida muito, eu diria assim, por um lado limitada, por outro lado abundante, né? Porque ela era abundante em criatividade, você tinha que criar suas coisas. E ali eu acho que eu comecei a brincar um pouco nessa época. Por quê? Eu saía muito cedo. O rádio veio para minha vida por necessidade, e te digo por quê. Porque eu saía da casa muito cedo, 5h30 da manhã, eu já estava caminhando para pegar o ônibus. Então minha avó me acompanhava até passar um matinho, que era um pouco mais medo. Imagina uma criança de 10 anos. 10 anos, eu tenho um filho hoje de 10 anos, eu fico imaginando ele caminhando 8 quilômetros para pegar o ônibus para ir para a escola. O que acontece? Já era um pouco, no inverno principalmente, era escuro às 5h30, só clareava pelas 6h30. Então o que eu fazia? Eu criava programas de rádio para mim mesmo, sozinho. Eu criava programas de rádio, eu gostava muito na época do Gaúcha Hoje, né? Que ele tinha os blocos, as entradas. Então eu comecei a fazer rádio com 10 anos, por necessidade, por medo. Porque eu falando comigo, eu me distraía. E a volta de tarde, eu fazia o sala de redação na volta, subindo, né? Imitava os comentaristas e tal. Por quê? Porque era uma maneira de me distrair. Porque durante o primeiro ano eu fui com 2 coleguinhas que no segundo ano não resistiram, não ficaram. Desistiram, foram para a roça e aquilo tudo que a gente
também já sabe do interior, né? E eu fiquei por mim e também meu pai, minha mãe sempre muito, não, você vai estudar, e nós vamos fazer todo o esforço, e assim foi. E aí eu comecei a ter esse gosto, né? Ouvia muito rádio e comecei a praticar, brincar com isso. Né? É um brinquedo meu e eu imagino que muita gente tenha me visto falando sozinho, acredito esse menino aí não mandar alguma coisa. Isso vai ser problema. Então, e essa foi a passagem nesses anos, esses 3 anos indo para Forquetinha, eu aprendi muito com isso, né? Tendo que me virar. Às vezes, quando tinha aula à tarde, dormindo na minha avó em Forquetinha, e aí também tendo que me virar num outro ambiente. E eu acho que isso me ajudou muito a viver outros ambientes. A dizer assim, vai dormir na cama de outro, vai dormir na cama onde der, vai dormir no desconforto, às vezes não está na sua casa, não é sua comida, não é seu natural. Tudo muito simples, mas tudo muito feito com carinho, como é interior, né? Não. Então, esse foi um pouco a passagem, né, que me trouxe em Forquetinha, professor Raul, professor Elemar, professor... E com uma voz que fazia justo, já tinha uma voz boa de eu não pequeno, sei, Helena, não faço ideia, mas eu acho que eu devo ter trabalhado isso, talvez esse negócio de ouvir muito, porque o rádio, ele tem muito de ouvir. Né? Em tudo, né? Nós somos apaixonados por rádio, então, né? A nossa origem acaba... O rádio, porque ele é muito presente, né? E você não precisa de nada. Só um aparelhinho. Quando deu a grande tragédia aqui do Vale do Taquari, quem é que estava ao nosso lado? O rádio. O rádio. Só sei, Helena, que eu tenho pena de fazer perguntas, porque a narração dele Tá tão é muito lindo. bacana, porque eu já pensei assim, mas para aí, fazer essa redação. Mas qual é o conteúdo? Tu lembra? Esporte. Esporte. Sim, claro. Isso, Mas... esporte. E aí eu ia falar... Sim. Só falava do Grêmio, rádio, não. O rádio, como eu escutava muito rádio, então, óbvio, eu estava abastecido de informação. Pouca imagem, pouquíssima imagem, né? Porque 82 foi a primeira vez que eu vi uma TV em cores. E o que é TV em cores? A Copave, já com luz elétrica, na sede, ela trouxe uma TVzinha de 14 polegadas. Para os funcionários assistir a Copa de 82. E eu nunca me esqueço, no dia que e não foi ainda o jogo, não foi o jogo de Copa, foi pré-Copa, aqueles amistosos, o Brasil foi fazer amistosos, quando eu vi aquele amarelo. Eu não me recordo exatamente, eu vou pesquisar até, é uma boa coisa que me veio agora. Pesquisar que jogo foi esse que eu vi, a primeira vez uma TV colorida, que foi um jogo, e aí, olha a frase que meu pai me disse. Eu disse assim, pai, mas assim, me explica um pouco o que é o Brasil. Vamos lá, eu tô com 82, eu tô com 8 anos, né? Por que o Brasil? O que é isso? O meu pai me disse assim, o Brasil é o time que nunca perde, filho. Isso. Olha que coisa, né? Ao mesmo tempo, meses depois vem a decepção. Quando eu peço pro meu pai, disse, mas pai, tu disse que o Brasil nunca perde, que nós perdemos esses azuis. Que foi uma coisa que nunca ninguém entendeu. Chorei. Todo né? mundo. Sofri. Todo né? mundo. Então, e aqui nessas épocas, nesse tempo, então, respondendo, Elton, eu usava os próprios informações, eu adorava o Hoje nos Esportes. 6 da tarde. Roberto Brown. Acho que antes do Roberto Brown teve, não me lembro quem, mas isso vocês devem se lembrar, na lista, 6 da tarde, Hoje nos Esportes, destaques, Regis Royer. Era sagrado. João Carlos Belmonte. Nossa, né? Informações, comentários. Lauro Quadros entrava às 6h30. Lauro comentário, olha gente, e tudo. Então, o que eu criava? Como eu tinha essas informações, eu as requentava no outro dia, ou seja, eu ainda não tinha as informações do dia, porque tu imagina a riqueza se eu tivesse tido, ou a família mesmo, a visão de dizer, dá um radinho para esse menino, dá um radinho desse tamanho de pilha para ele, mas na época eu acho que não se... O recurso é muito escasso. Nossa. Não necessidade, mas era escasso. Valmir, nós já estamos terminando esse primeiro tempo de 15 minutos desse relato maravilhoso, comovente. Nós vamos agradecer mais uma vez Black Sistema de Segurança e Mercado Cascata por nos proporcionar momentos como esse e já voltamos.